Encerramento de ciclos. Como viver o novo na nossa vida se a gente simplesmente tem dificuldade de encerrar ciclos na nossa vida? E olha, eu posso te falar que eu sou autoridade nesse assunto. Além de já ter vivido isso ao longo da minha vida, você vai observar que esse é o primeiro vídeo do canal. Eu, quando já estava alcançando aproximadamente 100 mil inscritos no meu outro canal, onde eu falava a respeito de profissão, eu simplesmente decidi encerrar aquele ciclo e iniciar esse novo canal aqui com vocês, trazendo outras temáticas para compartilhar com vocês. Então, eu posso te dizer, eu sei que não é fácil a gente deixar algumas coisas para trás, mas olha, eu também posso te dizer que tem coisas que nós só vamos vivenciar nas nossas vidas se nós simplesmente deixarmos aquilo que é para ficar no passado, encerrarmos ciclos, sabe? Tem gente que muitas vezes acaba carregando uma certa bagagem, quer seguir, eu vou viver o novo, só que tá com a mochila lotada, tá com peso nas costas e tenta dar um passo e tenta dar outro passo, mas não vai. Por quê? Porque simplesmente precisa deixar essa bagagem para trás. A vida, ela é toda formada de ciclos, a vida ela é cíclica. Pode observar, quando a gente fala da lua, a gente tem as fases da lua, a gente tem as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. O dia, ele é formado de um período, quando esse período se encerra, iniciamos um novo dia. A semana, a mesma forma, o ano, a mesma forma. Tem amizades nas nossas vidas que elas são temporais, que elas são cíclicas. E aí, aquela amizade, não é que ela se tornou ruim, mas foi uma amizade necessária, específica para determinado tempo, determinado período da sua vida. E aí você precisa viver outras, você começa naturalmente vivenciando outras amizades. Tem trabalho que é temporal, ou algum trabalho ele simplesmente é para sempre, precisa ser para sempre. Não precisa ser para sempre. Então, muitas vezes, a gente está se agarrando. Inclusive, eu trago algumas referências no sentido de que talvez você esteja vivenciando algo na sua vida, se agarrando a algo que está até te machucando, algo que está tóxico na sua vida, um relacionamento no trabalho, um ambiente de trabalho tóxico, um relacionamento tóxico, amizade tóxica. O que você, se você realmente decidir hoje liberar, sabe, deixar para trás e você decidir se abrir para o novo, o que você pode viver? Como será a sua vida se hoje você tomar certas decisões? E calma, eu não tô falando para você agir na impulsividade. A grande verdade é que a gente sabe quando alguma coisa queima dentro da gente. Tomar decisão de vivenciar o novo na nossa vida é, de certa forma, eu diria, seguir aquilo que algumas pessoas chamam de intuição. É exatamente isso. Você sente algo queimando dentro de você, você sente que você está estagnado, que você está parado, que você deveria estar vivendo outras coisas na sua vida. Talvez tudo esteja bem, mas aí você sente aquela angústia, você percebe que você está no lugar que você não deveria estar, que você já deveria estar vivendo outras coisas na sua vida. Talvez em alguma dessas áreas, como eu falei, tudo é cíclico na nossa vida. E sabe qual é? Eu diria que um grande engano das pessoas é achar que o momento de mudança, ela olha para trás e ela pensa, errei. Eu não deveria ter trabalhado naquela empresa, eu não deveria ter tido aquele relacionamento, eu não deveria ter tido aquela amizade, mas deixa eu te falar uma coisa. Aquilo que você é, exatamente quem você é nesse momento, tem influência de todas as suas vivências. Aquele trabalho, ainda que tenha sido tóxico, ou o trabalho que você está atualmente, o relacionamento, a amizade, enfim, o momento que você está, da sua vida financeira talvez, tudo isso te traz certo aprendizado, tudo isso contribuiu para a pessoa que você é nesse momento. E aí, a gente precisa se livrar desse hábito de olhar e achar que tudo foi um erro. Eu errei de escolher essa profissão e agora eu preciso escolher outra profissão. Calma. E aí, eu quero te trazer essa reflexão. Você consegue enxergar que talvez tenha sido apenas um ciclo, uma etapa na sua vida?
O que aconteceu comigo? Por que eu decidi simplesmente iniciar esse canal? Eu sempre comentei com vocês o quanto eu sou apaixonada de trabalhar com pessoas, de desenvolver pessoas, de compartilhar conhecimento. No outro canal eu falava muito, quem me acompanha sabe disso, mas o que eu enxerguei foi: quem me acompanha sabe, por exemplo, que lá no YouTube eu sempre deixei a informação, no YouTube não, no LinkedIn, gente. No LinkedIn eu sempre deixei a informação de que eu trabalho como mentora de carreira e eu também trabalho como psicóloga clínica. Se a gente for olhar como especialista em carreira, isso não é o ideal, porque como eu deixava as duas profissões, poderia gerar a imagem de que eu não sou especialista. Mas eu nunca consegui deixar uma das duas profissões. Por quê? Eu costumo dizer que essa questão da carreira, de certa forma, da mentoria de carreira, auxiliar pessoas em processo seletivo, a recolocação profissional, essa área simplesmente me escolheu. Porque o primeiro vídeo que eu fiz para o canal Psicóloga Andréia Marinho era sobre terapia cognitivo-comportamental. A ideia era falar dessa área clínica. E aí eu tive a ideia, na verdade eu queria compartilhar muitos conhecimentos, mas o foco principal era falar de terapia, era falar de ansiedade, falar de depressão, falar de saúde mental como um todo. E certo dia eu fiz um vídeo sobre dicas de como a pessoa se comportar numa entrevista de emprego. E parei com o canal, fiquei acho que um mês ali sem cuidar do canal, sem postar nada, ainda não tinha aquele hábito. E aí quando eu voltei no canal já tinha mais de 2.000 visualizações naquele vídeo. Enquanto o outro tava, sei lá, com menos de 100 visualizações, o vídeo de carreira tava com mais de 2.000. E aí eu falei, poxa, eu mando bem nisso daqui, né? Eu tenho uma larga experiência na área de recursos humanos. E eu fui seguindo esse caminho. Então, assim, vídeo após vídeo, e o negócio foi crescendo, né? E eu vi o quanto eu estava contribuindo. Eu recebia, né? Eu recebo, na verdade, muitos feedbacks, muitas devolutivas. Uma delas me marcou profundamente, que era de um senhor, né, de um pai de família, e ele compartilhou comigo que há muito tempo ele estava desempregado e faltava alimento na casa dele. Então ele compartilhou ali na semana de Natal e ele disse assim: Andréia, eu quero te agradecer porque os meus filhos estão sorrindo graças a você, porque esse foi um Natal que nós tivemos a mesa farta, como há muito tempo a gente não tinha. Eu quero te agradecer pelo sorriso dos meus filhos. Graças às suas orientações, às suas dicas, eu consegui emprego. Eu segui o passo a passo das suas orientações e eu consegui emprego. Por que eu tô falando isso? Eu quero te dizer o seguinte, Andréia, qual é a sua decisão? Afinal de contas, a minha decisão é não trabalhar mais especificamente com carreira. Eu quero trabalhar, aliás, eu já estou trabalhando e eu tenho atuado, como eu disse, esse tempo todo em paralelo na área clínica. Então, como psicóloga clínica e como Master Coach. Então, atuando diretamente no desenvolvimento de pessoas. Mas olha como esse depoimento é enriquecedor. E a questão é, eu fui ficando porque, modéstia à parte, eu sei o quanto eu sou uma boa profissional também nessa área. Mas acontece que do outro lado, do lado clínico, eu também comecei a ver depoimentos. E depoimentos que iam além da carreira, porque o que foi que eu percebi, né, no meu propósito? Gente, eu tenho muita coisa para compartilhar com vocês. Eu vou fazer um vídeo especificamente para falar a respeito de propósito. Mas o propósito que eu tenho, ele arde no meu coração além da carreira. Então, eu comecei a ver, por exemplo, relacionamentos sendo restaurados, lares sendo edificados, sendo restaurados, relacionamentos de pais com filhos, filhos com pais, pessoas se recuperando de depressão, pessoas se recuperando de ansiedade, pessoas emagrecendo, criando novos hábitos, adquirindo saúde, tudo isso através de quê? Através desse meu outro lado de atuação, como psicóloga clínica e muitas vezes como Master Coach, ajudando, impulsionando pessoas, impulsionando líderes. Então eu tenho vivido, eu diria que coisas extraordinárias, sendo marcada a cada case de sucesso, a cada vida transformada. Então cheguei ao ponto de que
eu precisei tomar a decisão. Quer dizer, eu poderia talvez seguir a vida toda em paralelo, trabalhando com essas duas áreas, mas eu decidi escolher aquilo que queimava no meu coração. E eu sei que muitas pessoas perguntam: ai, André, eu tô em dúvida se é momento de eu trocar de emprego, se eu permaneço nesse relacionamento, se eu viro um empresário, sabe, empreendedor, abro a minha empresa, eu não sei, eu tenho dúvidas se vai dar certo ou não. E aí eu te pergunto, como você quer se ver daqui 10 anos? Sabe? Você quer daqui 10 anos olhar para trás e pensar no que você poderia ter feito, talvez frustrado, ou você simplesmente quer viver aquilo que arde, que queima no seu coração? Se me perguntassem, né, se cada pessoa que vai assistir esse vídeo falasse: André, entre essa e essa decisão, o que eu decido? E aí eu te respondo: você sabe. Essa é a verdade. No fundo, nós sabemos aquilo que mais arde no nosso coração. A nossa intuição, aquilo que a gente realmente gostaria de fazer, gostaria e deveria. Veja, eu não tô falando para ninguém agir de maneira impulsiva, né? Eu tô te convidando a olhar para sua vida com reflexão e tomar decisões. Quando a gente olha, a gente tem inúmeros casos, não vou conseguir compartilhar todos aqui, mas a gente tem inúmeros casos de pessoas que a gente pode relatar que se tornaram pessoas extremamente bem-sucedidas, tiveram que radicalizar, mudar a área da vida delas, ou muitas vezes receberam uma reprovação lá no início. Eu quero falar sobre isso com você, inclusive. Talvez o seu receio de mudança não seja por conta do apego. André, não, eu não sou apegado, não sou apegada, mas talvez seja por medo de críticas, medo da opinião das outras pessoas. Quantas pessoas disseram: você tá doida? Como assim você vai abrir mão de um canal monetizado com quase 100 mil inscritos e você vai começar um canal do zero? Faz o seguinte, continua o canal, muda o conteúdo e continua o canal. Só que aí entra uma questão dos meus valores, né? As pessoas que se inscreveram no canal Psicóloga Andréia Marinho, elas queriam uma ajuda para a carreira delas. E eu quero falar muito além da carreira. Algumas teorias vão indicar que nós temos várias áreas nas nossas vidas. E uma dessas teorias diz que nós temos, que é o CIS, diz que nós temos 11 pilares, 11 áreas da nossa vida. E eu escolho não me limitar a atuar em uma dessas áreas, a orientar pessoas a respeito da carreira. Sabe por quê? Porque a carreira é o seguinte: muitas vezes as pessoas elas se recolocaram profissionalmente. Isso eu tenho inúmeros comentários lá no meu canal, no meu outro canal, e a alegria passou rápido. Por quê? Porque elas estavam em busca do salário, do mantimento, e ok, tá certo, nós precisamos de dinheiro para vivermos, mas a vida ela é muito além disso. E aí quantas pessoas, né, comentavam que estavam em depressão dentro de um trabalho, que estavam vivendo um transtorno de ansiedade, que estavam perdendo a família. E cada vez que eu via isso me doía. É claro que eu não tenho como solucionar, né, a vida de todas as pessoas, mas uma coisa eu garanto, né, com todos esses anos de atuação como psicóloga clínica, com todos esses anos de investimento em cursos, em aperfeiçoamento, eu tenho muito mais para contribuir do que exclusivamente com a carreira das pessoas. Então, você vai escutar vozes, vai escutar pessoas falando para você parar. A questão é, você vai ouvir essas vozes ou você vai ouvir a sua voz, o seu interior, aquilo que você realmente deseja fazer? Porque eu decidi ouvir a minha voz, essa voz interior que dizia: vai além, é um novo momento, é um novo ciclo, e eu tô aqui pronta, disposta para viver esse novo ciclo junto com vocês, caminhando juntos. Gente, outro erro, por exemplo, outro medo, na verdade, é o medo de errar. E se eu fizer a escolha errada, Andréia? Como saber qual é a escolha certa? Bom, em muitos momentos da minha vida e com os meus clientes, meus pacientes, eu indico uma ferramenta que é você fazer uma lista dos benefícios e dos prejuízos. Quais são as vantagens e as desvantagens de permanecer da maneira como eu estou? Quais são as vantagens e desvantagens de mudar? De fechar essa porta e de iniciar um novo ciclo na minha vida. Mas aqui, o que eu oriento? Coloque um peso, um valor a respeito de cada item da sua lista. Porque tem gente que vai descrever e vai falar: Andréia, deu empate. Então eu tenho 5 motivos para permanecer onde eu estou e 5 motivos para vivenciar o novo ciclo. Então, coloque uma nota. O que é importante para você? É o salário desse seu emprego atual ou é a sua saúde mental?
o que vale mais para você, e vai colocando a nota em cada item. Isso vai te ajudar, vai trazer lucidez quando a gente põe no papel, quando a gente faz uma lista. Isso traz pra gente maior lucidez. Um terceiro medo é o medo do novo, o medo daquilo que é desconhecido. Mas, gente, deixa eu te falar, qual é o controle real, assim, que a gente tem a respeito da nossa vida? A gente tem comandos, a gente vai ter ações, a gente vai ter comandos que vão gerar determinados resultados, mas controle não temos, né? A empresa que você trabalha, quem te garante que essa empresa não vai falir, que não vai ter um corte na sua empresa? Quem te garante quantos anos você tem de vida? Você certamente já conviveu com pessoas que hoje já não estão mais aqui. Então é importante que você olhe para a sua vida e que você pense, o que você está vivendo? Será que você está vivendo o melhor que você poderia viver da sua vida? Ou será que se hoje você tomar uma mudança, uma decisão, a sua vida pode ser completamente transformada? E eu não tô falando que é mil maravilhas, que é muito fácil, não. Pra mim era muito mais fácil estar com um canal de quase 100 mil inscritos e postar os vídeos e ter um determinado número de visualizações do que começar do zero. Claro que era mais fácil lá. Só que o meu coração arde, bate, por isso que eu tô fazendo aqui. A gente olha para a história de várias pessoas que falharam, que erraram, mas permaneceram. O que vai modificar o seu futuro, os resultados, é a sua decisão com constância, com permanência. Imagina se Albert Einstein tivesse desistido da primeira vez. E aí tem a famosa frase dele: errei 99 vezes, mas na 100ª eu acertei. Quando a gente olha para a história de Thomas Edison, ele já põe de uma forma diferente. Você percebe que é uma situação muito semelhante de Albert Einstein, mas a maneira de enxergar, a crença é diferente. Ok, ambos têm perseverança, mas Thomas Edison disse: eu não falhei 10 mil vezes, eu apenas encontrei 10 mil formas que não funcionam. Ou seja, é continuar fazendo. Tem uma pesquisa relatada no livro Hábitos Atômicos, e uma universidade no exterior, ela fez um experimento, e esse experimento era: separaram dois grupos de estudantes e ambos precisavam fazer um desenho, uma obra de arte. O primeiro grupo ia planejar, ia tentar de uma só vez, a obra de arte que fizesse seria aquela que ficaria. E o segundo grupo, ele poderia tentar quantas vezes ele quisesse. Poderia errar e tentar e redesenhar. E aí, no fim do experimento, o que eles viram? Que o grupo que poderia errar e tentar várias vezes se aperfeiçoou e ficou extremamente superior ao grupo que só poderia tentar uma vez. O que a gente vê com isso? Que a constância, ela vai levando a gente ao desenvolvimento, ao aperfeiçoamento, né? Nós nascemos com a essência de perseverança, não de desistência. Quando você olha para um bebê, né, o que a gente vê? A gente vê perseverança. Uma criança que está começando a andar, ela tenta andar, não consegue, cai. Algumas pesquisas indicam que uma criança, até que ela realmente consiga andar, ela cai em média 1000 vezes. Gente, 1000 vezes. Aí eu te pergunto, o que é que você tentou 1000 vezes antes de conseguir? O que é que você tentou 10 mil vezes antes de conseguir? Mas sabe qual é o problema? Muitas vezes, diante de um obstáculo, a gente começa a pensar. Aí as crenças, as vozes na nossa cabeça, são as nossas crenças. E quando eu falo crença, eu não estou falando especificamente de espiritualidade, pode ser também, mas quando eu falo crença, eu estou falando de pensamentos rígidos que nós fomos criando, que nós fomos desenvolvendo ao longo da nossa vida. E essas crenças, elas vão nos paralisando, porque são crenças disfuncionais, são crenças bloqueadoras, elas nos bloqueiam. Por isso, a importância desse canal, porque eu quero compartilhar com vocês conhecimento suficiente para que vocês desenvolvam o autoconhecimento, a autoconfiança, o amor próprio, para que vocês possam viver, sim, uma vida muito além daquilo que você nesse momento está achando que você pode viver, para que você enxergue o verdadeiro potencial que você tem para vivenciar aquilo que você realmente pode viver. O que essas pessoas que eu citei, elas têm em comum? Essas pessoas são imparáveis. Eles continuaram até alcançar o resultado. Um continuou até chegar na marca mais ou menos ali dos 100. Outro continuou
até o ponto de ultrapassar 10.000 tentativas. E aí, você vai parar ou você vai continuar? Veja, eu não decidi criar esse canal porque o anterior estava fracassando. Não, e é isso que eu quero te fazer pensar. Não é um fracasso, não, ele está crescendo, continua crescendo lá. O que eu decidi foi encerrar um ciclo de maneira proposital para viver aquilo que queima no meu coração. Que talvez seja o que Thomas Edison buscava, que talvez seja o que Albert Einstein buscava, que talvez seja o que o Walt Disney procurava. Ou seja, eu decidi seguir aquilo que queima no meu coração. E eu te convido a, nesse momento, refletir o que queima no seu coração. Quero te convidar, se você gostou desse vídeo, fez sentido para você, deixa o seu like, deixa seus comentários, comenta o quanto te agregou. E se possível, se você realmente quiser transbordar, viver ao ponto de transbordar, compartilha também. Porque se esse vídeo te ajudou, se fez a diferença na sua vida, pode ajudar muitas outras pessoas, que é o objetivo desse canal. Deixa aqui o meu abraço e até o próximo vídeo.